Gente, eu já me tranquei no banheiro pra comer escondido das pessoas. Oi, raios de sol. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas eu espero que seja tudo bem com você e com a sua família. Segura aqui nesse vídeo, porque hoje a gente vai abordar um tema muito sério e eu resolvi trazer esse tema porque eu sei que aqui é um canal, eu sempre procuro trazer as coisas de forma leve para vocês, né? Que foi sempre o meu principal motivador, mas aos domingos eu sempre trago uma coisa mais, um papo de amiga, uma coisa mais organizacional. Eu compartilho com vocês experiências e vivências e hoje eu resolvi abordar o tema de compulsão alimentar. Sim, eu sei que muitas pessoas passam por esse problema e muitas vezes nem se dão conta de que passam por esse problema até passar um tempo e você olhar para trás e dizer: meu Deus, eu tenho compulsão alimentar e nunca percebi. Então, eu coletei algumas informações de alguns sites confiáveis, né? De sites de hospital, opiniões, blogs de psiquiatras, psicólogos, mas o que eu quero compartilhar com vocês não é só a pesquisa que eu realizei, é também a minha opinião pessoal, como sendo uma pessoa que sofre de distúrbio alimentar, né, de compulsão alimentar. E eu resolvi compartilhar com vocês porque eu sei que não sou a única que sofre com isso. Eu acho que é legal a gente ter esse espaço de compartilhar os sentimentos e as frustrações e tudo que você sente naquele momento, porque é uma forma de compartilhar a sua experiência e dizer como você se sente para a pessoa saber que ela não é a única também, né? E, meus amores, eu espero que vocês compartilhem mesmo por maior número de pessoas que vocês conhecerem, para que isso possa alcançar as pessoas, tá? Porque às vezes a gente, tipo assim, tem alguém ao nosso redor que sofre disso e a gente às vezes não percebe, às vezes é um filho, às vezes é um parente e a gente não percebe que isso está acontecendo. Então é legal para as pessoas tomarem atenção e perceberem se isso está acontecendo. Nós temos vídeos aqui toda terça, quinta, sábado e domingo. Eu sou a Maísa e esse é o meu canal, Maísa Gabi. Seja muito bem-vinda e bem-vindo e eu espero que se sinta acolhido nesse canal, tá? Começamos o vídeo então falando mais ou menos sobre o que é a compulsão alimentar, de onde ela se origina, quais são as causas. Muitos psicólogos e psiquiatras definem que essas compulsões, essas doenças relacionadas à alimentação têm a ver com o peso e com a imagem corporal da pessoa. Eu, tá, concordo em partes, discordo em partes, porque da minha parte eu acredito que o nosso emocional vem muito primeiro, muito antes do que a nossa estética, tá bem? Ok, não quero falar sobre essa questão agora, talvez eu aborde esse tema em um outro vídeo, com relação a essa questão de deixar de comer para emagrecer e esse tipo de coisa. Eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas o que eu quero chegar hoje é a compulsão alimentar. Por isso que eu digo que não tem tanto a ver com a estética em si. Acredito que tem muito mais a ver com o estágio emocional em que a pessoa se encontra. Vale ressaltar que esses tipos de distúrbios alimentares, eles ocorrem muito mais no gênero feminino. 90% são no gênero feminino, tá? Mas também ocorre no gênero masculino, geralmente na adolescência. Nas mulheres é comum acontecer entre a adolescência e o início da fase adulta,
ali dos 20 e poucos anos. Agora a gente vai falar sobre o transtorno de compulsão alimentar periódica, tá? Que é o transtorno de compulsão alimentar, porque assim, ele é como a bulimia, a pessoa come, 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 a diferença é que a quantidade calórica ingerida nunca é expelida pelo organismo, tá bem? Não existe o expelir da alimentação, então toda as calorias ingeridas ficam dentro de você. O que é o transtorno de compulsão alimentar realmente? Bom, dizem mais ou menos, pelo que eu li, né, que é o quê? É você comer compulsivamente e depois essa sensação de comer compulsivamente vem seguida de uma sensação de frustração, de desespero, de uma sensação de perda de controle, tá? A pessoa ela não come por prazer ou porque ela sente fome, é uma compulsão, ela simplesmente come para preencher qualquer vazio que existe dentro dela, e é bem isso, tá? É tão sério que, tipo, você sente a vontade de comer, como é que eu vou dizer? Até você levantar de onde você tá e atacar a sua geladeira, você meio... É como se você não percebesse o que você tá fazendo, tá? Eu não sei explicar, mas é como se você não percebesse, você só tá ali, abriu a geladeira e começa a comer, tá? E enquanto você tá comendo, você sabe que aquilo que você tá fazendo tá errado, que aquilo não pode acontecer conscientemente, mas inconscientemente você continua fazendo. Naquele mesmo momento, mesmo quando você se dá conta de que aquilo é errado, você continua fazendo. E por você continuar fazendo uma coisa que você sabe que tá errado, quando você termina aquele período de compulsão, você se sente um falhado, tá? Você se sente horrível, a pior pessoa do mundo, porque é como se naquele momento você não conseguisse ter o controle do seu corpo. É surreal, tá? É como se naquele momento não fosse você ali, certo? É como se o teu subconsciente controlasse o teu consciente, o teu corpo todo, e quando você tá comendo, quando você gera aquele impulso de fazer aquilo, você não se dá conta do que você tá fazendo. Você só vai se dar conta quando você tá comendo. E com essa sensação de falha, de não ser suficiente para controlar o seu corpo, o que vai fazer? Vira um loop. Eu não sei explicar, mas tipo assim, você sabe que aquilo que você tá fazendo tá errado, vira tipo um sistema vicioso. Você sabe que aquilo que você tá fazendo tá errado, mas você volta a fazer. É isso que é mais interessante. Você volta a fazer causas, tá? Os médicos, os psiquiatras, os nutricionistas e tudo isso, né? Eles dizem que tem algumas causas que fazem com que você acabe cometendo esse tipo de ato, né? Vamos supor, você fez uma dieta muito restritiva e alguns nutrientes acabaram faltando durante a dieta. Às vezes você pensa, nunca mais vou comer tal alimento. Isso é errado. Tecnicamente, tudo relacionado aos distúrbios alimentares, sumariamente, primariamente, criado na nossa mente. Tudo, tá? Percebem que quando você faz uma dieta restrita, que é o que alguns médicos e nutricionistas e psiquiatras e psicólogos dizem, é o seguinte: a sua mente diz pra você que você nunca mais vai consumir aquele alimento. Só que a gente sabe conscientemente que aquilo é mentira. Só que o nosso subconsciente passa a informação errada pra você. E você acaba cometendo esse tipo de situação. Como eu disse, tem tudo a ver com a nossa mente antes do nosso corpo. Comer por conforto emocional. Prestem atenção. Tanto por conforto emocional quanto conforto físico. Porque, prestem atenção, você vai ter com a sua mãe e diz assim: mãe, eu tenho muita dor de cabeça. E a sua mãe vai dizer: é fome. Mãe, nossa, eu tô tipo assim, nossa, tô muito cansada e tal, tô me sentindo meio pra baixo. Filha, você tá comendo muito pouco, deve ser isso. Então, tipo assim, acaba que tudo que você... A gente tá muito condicionado à alimentação.
Desde muito criança, a gente é condicionado a essa sensação, tanto de aconchego quanto de preenchimento, sabe? Você tá, ai, mãe, eu tô me sentindo triste, ou tipo assim, ai, eu tô tão triste, vou comer tal coisa. A gente vê na TV, a gente, tipo assim, nosso subconsciente vê na TV, tipo assim, olha, você vai assistir uma série, aí tá lá a mina muito triste porque terminou com o boy, nananã, e o que ela faz? Senta com um pote de sorvete. No seu consciente, você sabe que não é assim que funciona, mas o seu subconsciente tá dizendo pra você, opa, é isso aí. Toda vez que você estiver triste, você vai comer um potão de sorvete e essa tristeza vai passar. Não vai. Entende? O nosso subconsciente está sendo condicionado, tá, a depender da alimentação para preencher um vazio emocional, um vazio existencial que existe dentro da gente e que só vai ser preenchido com outras coisas. Com o quê? Deus, amor, carinho, felicidade, mas nunca vai ser preenchido com a alimentação. Esse vazio que você sente, que talvez a gente carregue dentro da gente, ele nunca vai ser preenchido com comida. Porque é como um vício. Vai só preencher aquele momento e depois você vai se sentir vazio de novo, porque não é um preenchimento completo. Não é real, é uma ilusão. Quando eu tô estressada, geralmente, sim, eu como compulsivamente, tá? Não é sempre, tá? Hoje eu tenho uma maturidade, eu diria uma maturidade espiritual. Mesmo não frequentando nenhuma igreja no momento, eu tenho uma maturidade espiritual diferente do que eu tinha há um ano atrás. Continuando, porque senão eu vou começar a falar, e esse vídeo já tá em 20 minutos e eu não tô nem na metade das coisas aqui que os psiquiatras falam, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Problemas com compulsão alimentar geralmente estão relacionados à pessoa não gostar da sua imagem. Faz todo o sentido, tá? Quando eu sofri mais com compulsão alimentar, que foi assim o auge, eu sempre tive algum problema. Por exemplo, quando foi antes de eu casar, eu lembro que eu era bem compulsiva. Eu sentava com meu atual marido hoje, né? Eu sentava por uma casa, tô sem nome. Peraí. 2 horas depois. Voltei. Eu lembro que eu sentava no carro com... Peraí, tô com enquadramento ruim, né? Eu sentava no carro com meu marido e eu comia uma barra ou duas de chocolate sozinha. Então, obviamente, como eu disse, o meu problema com a alimentação não veio dali, veio de muito antes. Lá atrás, quando minha tia falou que eu comia demais e que parecia que eu comia mais que os meninos, então meu problema com a alimentação começou há muito tempo atrás. Mas começou essa questão da compulsão alimentar, começou ali, porque meu marido pertence a outra religião diferente da dos meus pais, e eu comecei a ter alguns atritos com meu pai em casa por consequência disso. Então meio que eu descontava na alimentação, tanto que eu queria emagrecer antes do casamento e não consegui, porque era um estresse, era tipo assim, muita confusão. Então, eu não consegui mesmo emagrecer o que eu queria, porque eu tinha problemas de compulsão já naquele momento. O auge da compulsão alimentar foi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Foi o pior momento da minha vida. Acho que foi assim, o momento mais... Acho que foi o momento mais triste e, tipo, mais decisivo da minha vida. Foi, como eu sempre digo, que foi uma chave, uma virada de chave na minha vida, que foi em 2019. Eu já contei pra vocês quando eu tomei a decisão de emagrecer e tudo isso. Comer aquela compulsão e você comer escondido, tá? Das pessoas. E você saber que o que você tá fazendo tá errado. Gente, eu já me tranquei no banheiro pra comer escondido das pessoas. O auge, tá? E depois, quando eu terminar de comer chocolate ou qualquer coisa assim, escorregar pro chão e chorar, porque o que eu tava fazendo comigo tava errado. A gente sabe que tá errado, só que falta, não sei se é força
Ou parece que você tá... É como eu digo, é um ciclo vicioso, é um loop. E você tem que ser forte para sair daquela situação. Não, eu nunca procurei ajuda psiquiátrica, ou de psicólogos, ou de nutricionistas, ou nada disso. Eu fiz sozinha, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ajuda de um profissional da saúde, esse caminho teria sido mais rápido para alcançar, né? E mesmo hoje, com toda essa mentalidade que eu tenho, às vezes eu me pego no impulso de ir fazer algo antes de fazer, mas você se pega no impulso de ir, ou seja, aquilo ainda tá dentro de você e aquilo precisa ser trabalhado, sabe? E há uns meses atrás eu tive um problema. Olha, eu tô aqui e nem tô vendo aqui o que os caras escreveram e tudo isso, mas eu vou contar mesmo a minha experiência. Já deixei de lado aqui o roteiro que eu tinha feito das opiniões dos psiquiatras e tudo isso. Eu vou contar mesmo a minha opinião e como que funciona e funcionou pra mim, tá? Então, há uns meses, há um mês, eu acho, 2 meses, eu passei a quarentena suave. Essa quarentena que passou também, bem suave. E um mês atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, eu tive um episódio de compulsão alimentar, mas eu vou deixar pra vocês bem claro que eu não, tipo assim, eu não tenho episódio de compulsão alimentar de comer porcaria e tenho que pedir uma pizza e vou comer logo. Não, é tipo... É interessante porque quando você sofre desse problema, você não se preocupa em o que você vai comer. Você só sabe que você tem que comer. Então tudo que eu comi eram coisas saudáveis, porque era só o que eu tinha em casa. Agora que eu tô me lembrando, não, eu não comi, tinha chocolate, um monte de coisa e eu não comia. Ou seja, em algum nível eu tinha consciência de que o que eu tava fazendo tava errado e que eu precisava comer coisas saudáveis, mesmo que eu tivesse comido compulsivamente. Então, o que eu fiz? Não fui pra academia por 2 dias e fiquei, não meditando, né? Mas fiquei num estado mais contemplativo, tentando entender por que isso estava acontecendo comigo, qual era o gatilho, por que isso estava acontecendo, e fiquei 2 dias até eu chegar na raiz do problema naquele momento, porque assim, são vários gatilhos, mas naquele momento era por questões financeiras. A gente teve um corte salarial, porque por conta da pandemia, layoff e tudo isso, a gente teve um corte salarial, tipo assim, muito grande. E essa questão financeira sempre mexe muito comigo. A gente, tipo assim, em casa a gente sempre teve uma situação financeira ok, mas a gente nunca podia extrapolar as coisas. A gente não podia ter sempre tudo o que queria. Não quer dizer que a gente ia comprar tudo, mas muitas coisas que a gente queria, a gente não podia comprar. Então, acho que essa questão do financeiro mexe muito com o meu emocional e acaba por fazer com que eu, como eu vou dizer, entre nesses estados meio catatônicos de compulsão alimentar. Como eu disse, essa compulsão alimentar durou 1 dia e eu fiquei nesse dia todo, eu não saí basicamente e fiquei mesmo tentando encontrar qual era o problema. Então, digamos que eu esteja um pouco mais preparada. Então, eu já tinha encontrado outros gatilhos, mas não tinha percebido esse até eu realmente focar no que estava acontecendo e entender que isso era um gatilho também. Meus amores, é complicado e se eu disser pra vocês que está totalmente controlado, não está, porque o que se passa? É como uma luta diária nesse momento, ainda é uma questão de você estar sempre estudando você mesmo, se policiando, conhecendo você mesmo, porque eu acho que o segredo é isso, é você se conhecer, saber o que você pode ou o que você não pode, o que você deve, o que não deve fazer, né? Você saber qual é o seu limite, saber por que acontecem as coisas, para depois você tentar, então, uma coisa diferente, talvez não um tratamento, mas evitar algumas situações que te fazem mal.
Eu sei que esse vídeo tá um bocado longo, tá um pouco longo, mas se você assistiu até o final, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma a, a entender como isso funciona. E muitas vezes a gente olha uma pessoa que tem um problema de sobrepeso e diz, aquela pessoa é gorda porque ela não se cuida. Não faz uma dieta, não faz exercício, só que ninguém nunca sabe o que tá por trás disso. Então, tá aqui o meu pedido para que vocês não julguem as pessoas que passam por essa situação, tá? Indireta ou diretamente, por favor, respeitem os outros, tá? Uma coisa é a pessoa estar assim porque ela quer, porque ela não se importa, ela não se importa com isso, de estar com sobrepeso, e daí é uma opção de cada um. Outra coisa é a pessoa estar assim porque ela sofre de ansiedade, ou ela sofre de depressão, ou ela sofre de transtorno alimentar, tá? Então, não critiquem, não falem, guardem a opinião pra vocês, tá? Porque nem sempre a opinião que vocês vão dar vai ajudar aquela pessoa, muitas vezes vai machucar aquela pessoa. Eu só sei dizer pra vocês que é uma sensação de falha, tá? Eu sempre fui uma pessoa magra, sempre bem magra, mesmo antes de ter o primeiro problema com distúrbios alimentares lá com 13 ou 14 anos. Mas enfim, mesmo antes disso eu sempre fui muito magra e de repente quando eu tinha 20 anos eu era gorda, tá? Nada contra, mas era uma imagem que eu não aceitava, tá? Por mais que as pessoas dissessem, não, mas você tá bem, não sei o quê, eu não aceitava. E é sobre isso, tá? É sobre a pessoa. É ela que tem que saber se ela quer ou não. Não é você que vai dizer, você tá muito gordo, você deveria emagrecer. Não, acho que você tá muito magra, tem que... Não, é como a pessoa se sente, tá? Eu não falo só sobre maquiagem, moda e beleza, eu falo sobre... Não só sobre estética, né? Eu falo também sobre essa saúde mental que é tão importante na nossa vida, tá? Sobre a minha opinião, basicamente, porque eu posso falar com propriedade sobre esse assunto porque eu vivencio isso e ainda vivencio, embora controlado. Então, meus amores, eu realmente senti que como eu disse, que eu precisava também gravar esse vídeo, tanto pra mim como um desabafo, porque é uma coisa que eu nunca fiz, eu nunca conversei com ninguém sobre isso, nunca mesmo, nunca conversei. E, tipo, eu considero vocês como meus amigos, minhas amigas, então vai servir pra vocês e vai servir pra mim também, como uma lembrança de coisas que eu já vivi e que eu superei. E eu sou muito grata por ter essa oportunidade de estar falando e que o que eu falo chegue para mais pessoas e tudo isso, e que possa ajudar as pessoas a entenderem melhor essa situação. Vocês sabem que sempre quando tiverem qualquer assunto relacionado aos meus vídeos, podem sempre ir no meu Instagram, tá? Eu, Maísa Gabi, também tô no Twitter, também tô no TikTok, mas se quiserem falar em privado, sempre podem ir no meu direct do Instagram falar comigo, que a gente pode bater um papo em privado, porque às vezes as pessoas sentem timidez em falar aqui nos comentários, então sintam-se à vontade e a gente vai trocar uma ideia com certeza, tá bem? Meus amores, o vídeo está encerrado. Muito obrigada por tudo, mesmo. E mantenham-se saudáveis, tá? Principalmente mentalmente, meditem, ocupem o vosso tempo. E é isso, meus amores. Um beijo e tchau!